Leitura bíblica do livro de Neemias, capítulo 7, versículo 1. Neemias estabelece guardas e faz uma relação dos que primeiro vieram a Jerusalém. Sucedeu, pois, que depois que o muro fora edificado, eu levantei as portas e foram estabelecidos os porteiros e os cantores e os levitas, e eu nomeei a Hanani, meu irmão, e Ananias, maioral da fortaleza sobre Jerusalém, porque era como homem fiel e temente a Deus mais do que muitos. E disse-lhes: não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça, e enquanto assistirem ali, fechem as portas, e vós trancai-as, e ponham-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um na sua guarda e cada um diante da sua casa. E era a cidade larga de espaço e grande, porém pouco povo havia dentro dela, e ainda as casas não estavam edificadas. Então o meu Deus me pôs no coração que ajuntassem os nobres e os magistrados e o povo para registrar as genealogias, e achei o livro da genealogia dos que subiram primeiro, e assim achei escrito nele: esses são os filhos da província que subiram do cativeiro, os transportados que transportara Nabucodonosor, rei da Babilônia, e voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade, os quais vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Azarias, Raamias, Naamani, Mardiqués, Bilzã, Misperete, Bigvai, Neum, Baana. Este é o número dos homens do povo de Israel. Foram filhos de Parós, 2.172, os filhos de Cefatias, 372, os filhos de Ará, 652, os filhos de Paate-Moabe, dos filhos de Jesua e de Joabe, 2.818. Os filhos de Elão, 1.254, os filhos de Zatu, 845, os filhos de Zacai, 760, os filhos de Binuí, 648, os filhos de Babai, 628, os filhos de Asgade, 2.322, os filhos de Adonicão, 667, os filhos de Bigvai, 2.067, os filhos de Adim, 655, os filhos de Ater, de Ezequias, 98, os filhos de Assum, 328, os filhos de Bezai, 324, os filhos de Arife, 112, os filhos de Gibeon, 95, os homens de Belém e de Netofá, 188, os homens de Anatote, 128, os homens de Bet-Asmavete, 42, os homens de Kiriat-Jearim, Sefira e Beirote, 743, os homens de Ramá e Geba, 621, os homens de Micmas, 122, os homens de Betel e Ai, 123, os homens doutra Nebo, 52, os filhos do outro Elão, 1.254, os filhos de Arim, 320, os filhos de Jericó, 345, os filhos de Lode, Adide e Ono, 721, os filhos de Senaá, 3.930, os sacerdotes, os filhos de Gedaías, da casa de Jesua, 973, os filhos de Imer, 1.052, os filhos de Pazur, 1.247, os filhos de Arim, 1.017, os levitas, os filhos de Jesua, de Cadmiel, dos filhos de Odeva, 74, os cantores, os filhos de Asaf, 148, os porteiros, os filhos de Salum, os filhos de Ater, os filhos de Talmon, os filhos de Racube, os filhos de Atita, os filhos de Sobai, 138, os netineus, os filhos de Zia, os filhos de
Razufa, os filhos de Taboate, os filhos de Queres, os filhos de Sia, os filhos de Padom, os filhos de Lebana, os filhos de Hagaba, os filhos de Salmai, os filhos de Hanã, os filhos de Gidel, os filhos de Gaar, os filhos de Reaías, os filhos de Rezim, os filhos de Necoda, os filhos de Gazão, os filhos de Uzá, os filhos de Passeá, os filhos de Bezai, os filhos de Meumim, os filhos de Nefusim, os filhos de Babuque, os filhos de Hakufá, os filhos de Harur, os filhos de Baslite, os filhos de Meida, os filhos de Harsa, os filhos de Barcos, os filhos de Cícera, os filhos de Temá, os filhos de Neziag, os filhos de Hatifa, os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Soferete, os filhos de Perida, os filhos de Jaela, os filhos de Darcon, os filhos de Gidel, os filhos de Cefatias, os filhos de Hatil, os filhos de Boquerete, Zabai, os filhos de Ramon, todos os netineus e os filhos dos servos de Salomão, 392. Também estes subiram de Tel-Melá, Telarza, Querube, Adom e Imer, porém não puderam mostrar a casa de seus pais e a sua linhagem, se eram de Israel. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necodas, 642. E dos sacerdotes, os filhos de Rabaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que tomaram uma mulher da filha de Barzilai, o Gileadita, e se chamou do nome delas. Estes buscaram o seu registro, querendo contar a sua geração, porém não se achou, pelo que como imundos foram excluídos do sacerdócio. E o Tirsata lhes disse que não comessem das coisas sagradas até que se aprestasse um sacerdote como Urim e Tumim. Toda esta congregação junta foi de 42.360. Afora os seus servos e as suas servas, que foram 7.337, e tinham 245 cantores e cantoras. Os seus cavalos, 736, os seus mulos, 245, camelos, 435, jumentos, 6.720, e uma parte dos cabeças dos pais deram para a obra. O Tirsata deu para o tesouro, em ouro, 1.000 dracmas, 50 bacias e 50 e 30 vestes sacerdotais. E alguns mais dos cabeças dos pais deram para o tesouro da obra, em ouro, 20.000 dracmas, e em prata, 2.200 arráteis. E o que deu o resto do povo foi em ouro, 20.000 dracmas, e em prata, 2.000 arráteis, e 67 vestes sacerdotais. E habitaram os sacerdotes, e os levitas, e os porteiros, e os cantores, e alguns do povo, e os netineus, e todo Israel nas suas cidades. Fim da leitura bíblica do capítulo 7, capítulo 7 do livro de Neemias.